Teve um dia que eu acordei com o pescoço preso numa corrente. Corrente de ferro mesmo, da grossa, daquelas que amarram um cachorro bravo. E do meu lado, meu filho, com a mesma coisa no pescoço. O menino tinha 11 anos. Eu já nem chorava mais. Só sentava no canto do quarto, olhava para o teto mofado e contava quantas rachaduras novas tinham aparecido desde ontem. E ele me perguntava: Mãe, a gente vai morrer assim? Eu cresci acreditando que o altar era o topo do mundo, que véu e grinalda eram recompensa por boa conduta e que a vida se resolvia no sim. Não porque eu era romântica, mas porque foi isso que me ensinaram desde o berço, com a mesma firmeza que se ensina meia a rezar o Pai Nosso. Meu nome é Yolanda Souza. Hoje tenho 78 anos e sou de Barbacena, Minas Gerais. Lá onde o mato é grosso, o céu é bonito e o machismo é mais velho que as pedras da igreja. Cresci num casarão de madeira, com janela azul desbotada e cheiro de café queimado. Meu pai, seu Anacleto, era o tipo de homem que achava que o mundo girava no passo dele. Se a colher de pau caísse no chão, a culpa era da mulher. E minha mãe, Dona Cecília, era toda feita de silêncio e obediência. A casa era limpa com orgulho, a comida era feita no ponto certo e a mesa era dele, sempre. Sentava na ponta, com o rádio ligado e a cara azeda, como se o mundo inteiro fosse um desgosto. Se ele falava, a gente calava. Se batia o prato, a gente corria. Amor? Não lembro. Lembro de obrigação. Minha mãe me criou igual se cria galinha pro abate. Desde pequena, me ensinou que mulher direita tem que ser submissa, sorrir mesmo cansada e nunca contrariar homem. Ela dizia isso com um carinho estranho, como se estivesse me protegendo da vida, ou talvez só repetindo o que fizeram com ela. Homem gosta de mulher que serve, Yolanda. Não se esquece disso. Se você for muito faladeira, ninguém te quer. Aprenda a cozinhar, costurar, passar, que marido bom não falta. E eu acreditava. Como não? Era tudo que eu ouvia. Na rua, na escola, no rádio. Moça prendada era moça valiosa. Moça que sabia calar era moça pronta. E eu queria ser pronta. Queria ser boa. Queria agradar. Na escola, as meninas eram tudo igual. Falavam de casamento como quem falava de prêmio. Tinha a Nair, que dizia que ia casar com um homem rico e morar em Belo Horizonte. A Zezé, que queria ter 6 filhos porque homem gosta de casa cheia. E eu queria um vestido bonito, uma casa cheirosa e um marido que me chamasse de meu bem. Só isso. Olha as ambição. Tínhamos aula de educação doméstica. Sim, isso existia. Ensinaram a lavar meia de homem sem deixar fiapo, a bordar lenço de batom e a cozinhar frango sem espirrar gordura. Tinha até lição de como servir o prato sem fazer cara feia. Porque, claro, mulher com opinião era castigo divino. Ninguém falava de estudar, ter carreira, viajar, viver. A palavra era casar. Casar e cuidar. Casar e calar. Casar e parir. Se a menina passava dos 20 solteira, já virava a preocupação da família. E minha mãe já me preparava desde os 12. Aos 13, aprendi a cortar cabelo do pai com navalha. Aos 14, já sabia fazer costura de barra cega. Aos 15, fazia pão melhor que a padaria da esquina. Agora sim, ela dizia, pronta para casar. O mais engraçado é que eu nem me achava o máximo. Eu só queria ser como as outras. Ter alguém. Porque sozinha, mulher não era nada. Sozinha era esquisita. Sozinha era vergonha. E foi nessa ilusão toda, nesse pacote bem amarrado de mentira com laço de renda, que eu passei minha adolescência. Cuidando da casa, ajudando a mãe, ouvindo meu pai berrar e sonhando com um futuro em que alguém me chamaria de esposa com orgulho. Quando fiquei mocinha, as visitas começaram. Primeiro, os amigos da família. Depois, uns rapazes trazidos pelo meu pai, como se fosse feira. Me olhavam de cima a baixo, perguntavam se eu cozinhava bem, se era de missa e se sabia me portar. Ninguém perguntava se eu gostava de música, de livro, de caminhar sozinha. Só queriam saber
se eu sabia servir sem reclamar. E eu dizia que sim, com orgulho, com brilho no olho, porque me ensinaram que isso era ser feliz. Ele apareceu como quem traz solução. Sapato lustrado, cabelo penteado de lado, camisa abotoada até o último botão. Edmundo, 42 anos, 2 empregos, casa própria e jeito de homem de igreja. Eu tinha 18, cabeça de 12, criada para obedecer, sonhando com um altar como quem sonha com milagre. Quando ele disse que queria me conhecer, minha mãe suspirou aliviada, como quem ganha na loteria sem jogar. Homem feito, sério, com ofício e sem vício. Isso é ouro, Yolanda. Meu pai apertou a mão dele com tanta força que quase quebrou os ossos. A aprovação masculina era assim, sem palavras. E eu, naquele vestido florido, cabelo preso com fita azul, sorri, feito tonta. Ele me olhou nos olhos, mas não sorriu de volta. Só mediu, como quem escolhe coisa em prateleira. Começamos a nos ver nos domingos. Sentávamos na varanda da minha casa, ele contando sobre contratos e terrenos, eu ouvindo como se estivesse diante de um rei. Ele me levava doce de leite, falava que eu era moça centrada, do tipo que dá orgulho de levar para casa. Nessa frase já vinha o aviso, né? Eu não era bonita, era útil. No terceiro domingo, ele me trouxe um broche, um passarinho dourado. Achei lindo. Disse que nunca tinha ganhado presente de homem. Ele respondeu com voz mansa. Agora vai ganhar tudo de mim, mas tem que ser só minha. Na hora, achei romântico. Hoje, sei que ali já tinha veneno. O pedido veio rápido, menos de 2 meses depois. Na sala de casa, com minha mãe segurando o terço e meu pai limpando os bigodes de emoção. Ele falou olhando para o chão. Quero fazer da sua filha uma senhora decente. Quero cuidar dela como manda Deus. E minha mãe chorou como se eu tivesse sido salva. Já via os netos, o enxoval, o respeito das vizinhas. Eu aceitei, porque não sabia dizer não, porque ninguém me ensinou a querer outra coisa e porque achei que amor era isso aí. Um homem que aparece, te escolhe e te leva. O casamento foi simples. Vestido emprestado da filha da comadre, véu curto, missa rápida, festa com pão com mortadela e guaraná de garrafa. Todo mundo sorrindo, todo mundo dizendo que agora sim a Yolanda tá feita. Eu só queria que ele me olhasse com carinho, mas nem no altar ele sorriu. Fomos direto para a casa dele, uma casinha de 2 cômodos com móveis antigos, cheiro de madeira velha e cortina de crochê. Ele apontou o quarto e disse: ali você dorme, aqui você cozinha. Amanhã cedo já começa o trabalho, então te vira com as panelas. Pensei que fosse brincadeira, mas não era. Na primeira semana, ele já deu a lista do que eu podia vestir. Roupas largas, nada de mostrar perna. Mulher decente se cobre. Na segunda, proibiu as visitas às vizinhas. Fofoca é veneno. Fica em casa. Se precisar de conversa, fala comigo. Na terceira, escondeu a chave da porta da frente. Segurança, ele disse. Tem gente ruim por aí. Na cama não falava, não beijava, não perguntava se eu queria. Só fazia. Rápido, frio, e virava para o lado. Comecei a engolir o choro no travesseiro, a saudade da minha casa, da minha mãe, que agora dizia: você casou, minha filha, agora é com você. Toda mulher passa por isso. As palavras dele não eram gritos, eram lâminas ditas baixo. Você é minha. Se fizer besteira, ninguém vai acreditar em você. Sua família já te deu para mim. Agora você me pertence. Comecei a fazer tudo com medo. Cortava o pão tentando não fazer migalha. Passava roupa como se um vinco errado fosse me condenar. Pedia dinheiro com vergonha. Para que tudo isso, Yolanda? Tá achando que é rica? Fui me apagando. Uma parte de mim foi ficando muda. A outra só fazia obedecer. De manhã, acordava com o coração batendo na garganta. De noite, dormia com o estômago embrulhado. Tudo para não desagradar, tudo para não causar. Uma vez ousei pedir para visitar minha mãe. Ele olhou para mim, puxou a cadeira com força e disse: se eu quiser, eu te levo. Se não, fica aqui.
Sua vida agora sou eu. Foi a última vez que perguntei. Quando percebi que estava grávida, a primeira coisa que senti foi medo. Não alegria, não esperança. Foi aquele frio no estômago que a gente sente quando sabe que acabou de se afundar mais ainda. Não tinha atraso, tinha certeza. Corpo de mulher conhece tragédia antes do atraso. Era como se meu útero gritasse. Acabou de perder o pouco que restava da sua liberdade, Yolanda. Esperei 2 dias para contar. Na manhã do terceiro, ele chegou do trabalho, largou o paletó na cadeira como sempre, reclamou da comida que ainda não estava pronta. E eu soltei sem jeito. Tô esperando um filho. Ele parou no meio da cozinha. Ficou me olhando como quem encara um animal novo. Depois de segundos que pareceram eternos, sorriu. Um sorriso torto, sem afeto, sem calor. Um sorriso que mais parecia um selo de posse. Agora você tem que se cuidar. Agora é mais minha do que nunca. No dia seguinte, ele trocou a fechadura da porta da frente. Disse que era por segurança. Pegou a chave e colocou num cofre que ficava no quarto dele. Me mostrou como quem mostra um troféu. Mulher grávida tem que ficar em casa. Gente de fora tem olho ruim. Tirou também a tranca da janela da sala. Mandou pregar tábuas do lado de fora. Muito vento, muito barulho. E assim a casa foi se fechando. Um lado por vez. Sem alarde, sem grito. Só silêncio e martelo. No início, eu ainda tentava argumentar. Dizia que precisava caminhar um pouco. Que médico recomenda movimento? Que podia ir até o portão e voltar? Ele respondia sempre com aquela calma que assusta mais do que berro. Você carrega meu sangue. Não vou deixar ninguém estragar isso. Não quero ninguém te olhando. Me proibiu de pentear o cabelo perto da janela. Disse que cabelo solto atrai olho gordo. Me fez usar roupa larga, bata feia, meia até o joelho. Proibiu rádio. O bebê sente a vibração. E assim eu fui desaparecendo. Sumindo dentro daquela barriga, daquela casa, daquela prisão. Os meses passaram em silêncio. Eu não sabia mais se era dia de semana ou domingo. Só via gente quando ele trazia uma parteira para me examinar. Uma senhora muda, que não trocava mais que 2 palavras comigo e saía rápido, como se tivesse medo de ficar demais. Fiquei pálida, magra, com olheira funda. Dormia sentada porque a cama era dura e o colchão cheirava a mofo. A comida era sempre a mesma: arroz branco, pedaço de frango e banana. Ele dizia que gravidez não é desculpa para frescura. E ele ficava cada vez mais satisfeito. Andava pela casa como dono de gado. Olhava para minha barriga e dizia: tá crescendo bem, vai nascer forte, vai ser homem como o pai. Um dia, tentei escrever uma carta para minha mãe, escondida. Ele descobriu. Rasgou na minha frente. Ela não precisa saber de nada. Você é minha. O que acontece aqui, morre aqui. Nessa noite, chorei até secar. Comecei a falar com as paredes, com o bebê, comigo mesma, para não enlouquecer. Comecei a esquecer meu rosto, minha voz, minhas vontades. Quando entrei em trabalho de parto, ele não quis me levar ao hospital. Disse que mulher da roça para em casa. Trouxe a parteira muda de novo. O trabalho durou quase 20 horas. Gritei, sangrei, supliquei. Ele ficou do lado de fora o tempo todo, fumando. Quando o menino nasceu, ele entrou e segurou o bebê antes de mim. É meu, ele disse. Vai ser criado com pulso firme. Vai aprender a respeitar. Nem me olhou, nem perguntou como eu estava. Eu ali, suja, rasgada, sangrando. E ele sorrindo para o filho como quem olha para o espelho. Deitei na cama com a criança no colo e um medo novo dentro do peito. Agora eu não era só prisioneira. Agora eu era gaiola. E eu sabia que, se algum dia eu tentasse fugir, ele ia usar meu filho como corrente. E foi exatamente o que ele fez. O menino começou a olhar para o pai como quem olha para um estranho. Não era coisa de birra, era coisa de alma. Aquela distância que criança sente quando o coração já entendeu tudo, mesmo sem palavras. Ele passava mais tempo grudado em mim. Sentava no meu colo, botava a cabecinha no meu peito e ficava ali, calado.
Tinha hora que só o barulho da respiração dele me impedia de enlouquecer, porque era só isso que ainda me lembrava que eu existia para alguém. Edmundo começou a perceber, e como todo covarde disfarçado de homem sério, entrou em ação. Não gritou, não bateu ainda. Só começou a aparecer nas portas das conversas. Se eu falava com o menino sobre qualquer coisa, bicho, sonho, céu, ele cortava com uma frase seca. Menino não tem que sonhar, tem que obedecer. Começou a limitar nossos momentos. Dizia que ele ia tomar banho com ele, que ele dava comida, que ele colocava para dormir, e o menino ficava confuso. Me olhava sem entender por que o colo sumiu, por que minha voz sumia. E eu morria por dentro, um pedaço por vez. Mas não foi isso que me fez tentar fugir. Foi o dia em que ele tirou o menino da minha frente à força, me empurrou para o outro cômodo e trancou a porta dizendo: hoje você vai dormir sozinha, para aprender que não manda nada aqui. Passei a noite encostada na porta, ouvindo meu filho chorar baixinho. E ali, com a testa colada na madeira, jurei que se fosse para morrer, eu morria tentando. Mas ele não ia me enterrar acorrentada sem briga. Esperei, observei, aprendi os passos dele, o momento exato em que ele saía para comprar as coisas, o tempo que ficava fora. E um dia, num milagre que só o desespero entende, achei a chave da tranca da cozinha caída no chão. Acho que foi o próprio destino cansado de assistir tanta covardia. Peguei o menino no colo, apertei contra o peito e corri, com a alma tremendo, com o medo nas costas, mas corri. A rua parecia um rio sem fim, mas eu ia nadar, nem que fosse com os joelhos. Não durou 5 minutos. Ouvi o grito dele ecoando pela estrada. Vi o vulto correndo atrás. E antes que eu conseguisse alcançar o mato, ele me puxou pelos cabelos e me jogou no chão. O menino caiu do meu colo, chorando de novo, apavorado. Edmundo me bateu ali mesmo, na terra, na frente de tudo, com a fúria de quem perdeu o controle. Quando voltamos para casa, ele mandou o menino para o quarto. E ele me arrastou até o centro da sala. Sumiu por 1 minuto. Voltou com um objeto que eu só tinha visto em curral. Uma corrente grossa, velha, com pontas enferrujadas e um cadeado do tamanho de um punho. Sem dizer nada, prendeu uma ponta no meu pescoço. A outra ele fixou numa argola no chão que ele mesmo instalou dias antes. Disse só isso: já que você quer sair tanto, agora não sai mais nem do lugar. Não era só ferro, era humilhação, era aviso, era sentença. Nos dias seguintes, virei parte da mobília. Dormia no chão, comia com a mão, só podia ir até o balde. O menino me olhava com um misto de amor e horror. Tentava me tocar, mas Edmundo empurrava. Dizia: ela precisa aprender. Você também. A corrente machucava o pescoço. Mas o que doía mais era ver o menino começando a calar, a murchar, a se acostumar com a prisão como se fosse vida. E eu ali, acorrentada, pensando se aquilo ia ser para sempre, ou se ainda dava tempo de mudar o final. A corrente já era parte do meu pescoço. Eu até deixava de sentir o peso, de tão natural que ficou. Mas tinha uma hora do dia em que ela apertava mais. E não era por causa do ferro. Era quando ele apagava as luzes, checava as trancas, olhava se o menino estava dormindo e vinha até mim com aquele silêncio que gelava até o fígado. A chave balançava no bolso dele como quem toca um sino de sentença. E eu já sabia. Começou aos poucos. No início, só encostava, testava, falava baixo, e eu virava o rosto, fingia dormir, rezava para ele desistir. Às vezes funcionava, mas o tempo passou e um belo dia ele cansou de esperar. Disse que estava no direito dele, que isso era coisa de mulher casada e que eu só estava viva ali por ser mãe do filho dele. O resto, segundo ele, era obrigação. Na primeira vez que forçou, foi com tapa, tiro curto e grosso, um empurrão, um puxão, e aquela raiva fria que não grita, só cumpre. Eu me debatia, empurrava ele, tentei até morder, mas era só o começo.
Consegui, num desses dias, dar um empurrão tão forte que ele caiu de costas. Fiquei paralisada, olhando ele no chão, e por um segundo pensei em correr, mas a corrente me lembrou quem mandava. Ele levantou devagar, esfregando o cotovelo, e sorriu. Mas não era sorriso de gente, era bicho. Agora vai aprender de vez. Daí em diante virou regra. Toda noite, depois que o menino dormia, eu sabia que ia ser arrancada de mim. Primeiro vinha o tapa, depois a ordem e, no fim, o silêncio. Um silêncio pesado, úmido, sujo. E eu ali, deitada de lado, com o rosto na parede, enquanto ele fazia o que fazia sem pressa nenhuma. Porque não era pressa, era castigo. Comecei a ter medo de dormir. Ficava acordada ouvindo o ronco dele, contando as horas, medindo cada passo, tentando prever se ele ia vir ou não. Algumas noites fingia que estava doente, dizia que tinha dor, que estava sangrando, que não estava bem. Ele ignorava e tinha os dias em que o menino acordava com meus soluços. Perguntava: "Mamãe está chorando por quê?" E eu respondia com um sorriso torto, o olho roxo e o lábio rachado. "É dor de barriga, meu bem. Passa já." Mas não passava. Tinha dia que eu pensava em me matar. Mas aí ouvia o menino rindo na outra sala e parava. Porque mesmo sendo metade daquele monstro, ele ainda era minha salvação, minha razão de ainda acordar. Toda vez que Edmundo terminava, jogava o corpo para o lado, dormia como se tivesse feito um favor. E eu ficava ali, toda torta, com o cheiro dele grudado em mim, o sangue nos lençóis e o pensamento num único pedido: Deus, qualquer um, me escuta. Só não deixa isso virar outra gravidez. Porque engravidar de novo seria morrer 2 vezes. Mais um bebê trancado, mais uma alma nascida da dor, mais um peso no colo que eu não teria força para carregar. Então, eu rezava com tanta fé que às vezes achava que era isso que me mantinha viva. O medo de carregar mais um. Os meses foram passando, e o que era pesadelo virou cronograma. Ele chegava às 9, comia, olhava se o menino dormia e me usava como se eu fosse parte da mobília. Eu já nem chorava, só contava os dias, contava o tempo, contava quantas vezes eu ainda ia aguentar. E o pior é que, no fundo, sabia que ninguém ia me buscar, porque quem está preso com corrente no pescoço e silêncio no corpo já foi esquecida faz tempo. Teve um dia que ele não perguntou, só olhou, e no olhar do meu filho eu vi tudo: a dor, a dúvida, a culpa de não poder fazer mais. Ele tinha só 6 anos, mas naquele instante ele envelheceu uns 20. E eu soube que ele sabia. Não foi uma cena grandiosa. Foi só um dia qualquer em que Edmundo me largou ali no chão da sala, com a corrente arrastando e a dor latejando até na alma. E o menino, calado, abriu a porta devagar e viu. Viu eu tentando esconder o corpo, puxando o pano sujo para me cobrir, tentando não tremer. Ele não fez escândalo, não chorou, só fechou a porta devagar, como quem fecha um caixão. A partir dali, o jeito dele mudou. Começou a me dar comida escondida. Guardava o pão da janta, enrolava num pano e deixava do lado do balde onde eu dormia. Quando Edmundo perguntava se ele tinha comido tudo, ele dizia que sim. Já tinha aprendido a mentir com o rosto limpo. Ele também começou a estudar o pai. Observava onde ele guardava a chave, contava quanto tempo ficava fora. Se fingia de desinteressado, mas os olhinhos corriam cada canto da casa como quem monta um mapa secreto. Um dia me disse bem baixinho: "Quando eu crescer, eu vou te tirar daqui, tá?" Naquela hora, o mundo podia acabar. Eu já estava no chão mesmo, mas ouvi aquilo como quem ouve um milagre. Sorri, só que doeu sorrir, porque ele não devia carregar isso, não com aquela idade, não com aquele tamanho de coração. Começou a inventar desculpas para distrair o pai. Derrubava copo, deixava até a porta aberta, inventava febre. Tudo para que eu tivesse 2 minutos sozinha. 2 minutos que, na prisão que eu vivia, valiam ouro. E teve o dia da chave. Ah, aquele dia!
Ele esperou Edmundo dormir pesado. Chegou de mansinho com os pezinhos descalços e uma coragem que não cabia naquele corpo pequeno. Cutucou meu braço, me entregou um pedaço de arame torto que ele tinha escondido do varal. Vi na novela que dá para abrir com isso, sussurrou. Tentei, tremendo, suando, sem saber se chorava ou ria. Claro que não funcionou. Aquele cadeado era velho, mas firme. Mas ele ficou do meu lado, segurando minha mão, dizendo que ia tentar de novo outro dia e que era só o começo. Edmundo começou a perceber que o menino estava diferente, menos submisso, mais calado. E o que ele fez? Passou a usar o filho como arma. Dizia que se eu não fizesse o que ele queria, o menino ia dormir longe, ia apanhar, ia sofrer também. Uma vez ele cumpriu. Tirou o menino de perto, trancou no quarto e me obrigou a ouvir o choro dele a noite toda. Isso é culpa sua, ele disse, cuspindo as palavras como veneno. Se tivesse obedecido, ele estava aqui do lado. No dia seguinte, o menino voltou com os olhinhos inchados, mas a primeira coisa que fez foi pegar minha mão. Apertou forte. Não disse nada. Mas ali, sem palavras, eu soube. Ele não ia me deixar. Começamos a falar por código. Um toque no braço era tá tudo bem. 2 toques. Ele tá por perto. 3. Tenho uma ideia. Viramos 2 prisioneiros numa guerra que ninguém via, mas que a gente travava todo dia, sem fuzil, sem escudo, só com amor. E eu, que já tinha me enterrado viva 1000 vezes, comecei a sonhar de novo. Não com liberdade, mas com ele livre, porque se pelo menos um da gente escapasse, já valia tudo. A gente não respirava naquela casa. A gente só segurava o ar esperando a próxima ordem, o próximo tapa, a próxima humilhação. Eu dormia sentada, com a corrente me prendendo no canto do quarto, e o menino ficava encolhido num colchão sujo a poucos metros, já acostumado a acordar com gritos ou com o silêncio mais perigoso de todos, aquele que vinha antes da violência, a chave. Aquela maldita chave. Todo dia eu via ela pendurada no bolso do casaco do Edmundo. Toda noite ele deixava a desgraça jogada por ali, perto do tapete da sala, como quem sabe que não precisa se preocupar. Porque para ele, a gente não era gente, era móvel, era objeto com medo. Só que o menino, meu filho, esse não foi feito para ser submisso. Ele olhava para mim com aqueles olhinhos que tentavam sorrir mesmo quando doíam. A gente tinha combinado. Naquela noite, ele ia tentar pegar a chave. Já tinha ensaiado os passos, contado o tempo entre os roncos do pai, testado o peso do casaco. Tudo pronto. Só que plano nenhum sobrevive ao acaso. Ele foi. Pés descalços, corpo leve, alma mais pesada que chumbo. Ajoelhou, puxou o casaco devagar, enfiou a mão no bolso. Pegou. Quando virou para mim e mostrou a chave com aquele micro sorriso de quem ainda acredita, meu coração bateu diferente. Por um segundo sonhei com a gente indo embora, mas o destino gosta de cuspir na cara da gente. A chave caiu. Um barulhinho pequeno, metálico, mas alto o suficiente para despertar o inferno. Edmundo parou de roncar. Deu aquele silêncio curto que já dizia tudo. Ele tinha acordado. Abriu os olhos devagar, levantou, olhou o chão, olhou o casaco, olhou o menino. Cade a chave. O menino tremeu. Tentou esconder. Disse com a voz falhando que não sabia de nada, que não viu chave nenhuma. Mas Edmundo já estava andando na direção dele, sem grito agora. Só ódio puro no olhar, aquele tipo de raiva fria que não precisa levantar a voz. Pegou o menino pelo braço com tanta força que eu ouvi estalar. Jogou ele no chão. Começou com o cinto. Depois foi a mão. Não gritava. Sussurrava entre os dentes. Mentiroso, ingrato, igualzinho àquela aí. Eu puxava na corrente com tudo que tinha. O metal cortava meu pescoço, mas eu nem sentia. Gritava. Foi eu que peguei. Deixa ele em paz. Estava perto do tapete, você deixou cair. Eu vi e peguei. Mentira, claro. Mas eu só queria que parasse. Ele olhou para mim. Riu. Um riso seco, nojento, que me embrulhou o estômago. Eu vi ele pegar. Só queria saber se ia mentir por você.
Ajoelhou do lado do menino que estava ofegante, com o rosto inchado, olhos arregalados de medo, e disse baixinho com aquela voz que gela até os ossos: se continuar escolhendo ela, vai acabar igual. Corrente no pescoço, alma morta, sem serventia nenhuma. Homem que vira sombra de mulher não serve nem para trabalhar. Depois me largou. Jogou o menino de volta no colchão com desprezo e foi dormir como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de esmagar o que restava de uma criança. Eu chorei em silêncio, porque se eu chorasse alto, ele voltava. O menino ficou com os olhos abertos por horas, encarando o teto, sem conseguir fechar as pálpebras de tanto medo. E mesmo assim, no dia seguinte, me deu a chave. Guarda, mamãe, a gente tenta de novo amanhã. Ali eu soube que ele era mais forte do que eu, que a corrente no pescoço dele ainda era invisível, mas o mundo já estava tentando colocá-la. E foi aí que decidi, se era para um de nós sair vivo disso, ia ser ele. E se eu tivesse que matar ou morrer para isso, eu ia, porque mexer comigo ele já fazia. Mas quando bateu no menino, ele assinou a sentença dele. Depois daquele dia, meu menino andava mais devagar. Não chorava mais quando caía, nem reclamava quando esbarrava nos móveis e se machucava de novo. Ele tinha aprendido que dor era parte da mobília. E eu fazia o que dava, porque quando a gente não pode proteger, a gente tenta consertar, mesmo que seja com pedaço de pano e esperança costurada com dente. Quando Edmundo saiu para comprar pinga, a única hora que o diabo dava trégua, eu me arrastei até o banheiro. A corrente deixava uns 2 metros de liberdade, e com o braço esticado, eu conseguia alcançar a caixinha em cima da prateleira. Ali ficavam os remédios antigos, jogados ao lado de lâminas de barbear cegas e cotonetes embolorados. Vasculhei tudo. Achei 2 pomadas vencidas, uma pasta meio amarelada e um frasco com cheiro de álcool. Guardei no sutiã, bem apertado, e voltei como se tivesse ido só molhar o rosto. Ele nunca notava. Homem que se acha dono não presta atenção em detalhe. Acha que mulher é móvel, não estratégia. Peguei uma blusa minha, daquelas que já estavam mais furos do que tecido, rasguei em tiras. Esquentei um pouco de água na caneca velha e fui limpando os machucados do meu filho, um por um. Tinha marca no ombro, na barriga, nas pernas. Ele tremia às vezes, mas não chorava. Só olhava para mim com um orgulho triste. Aquele olhar de quem entende o sacrifício da mãe, mesmo sem ter idade para isso. Isso arde? Arde menos do que ouvir ele gritar, ele respondeu, com a calma de quem já cansou de gritar por dentro. Guardei as pomadas debaixo do colchão novo que Edmundo tinha trazido para mim. Aquele colchão parecia um luxo se comparado ao canto sujo que eu dormia antes. Mas para mim, o que prestava nele era o espaço entre a espuma e a capa. Ali dava para esconder tudo. E eu escondia. Costurei uma lateral com linha arrancada da barra da saia. Usava uma agulha de costura que achei atrás da porta num pote enferrujado. Lá dentro comecei a enfiar tudo. Moedas que o menino achava embaixo do sofá, tampas de garrafa que poderiam virar ferramenta, pedaço de colher quebrada. Até uma pedrinha afiada ele me deu, dizendo que dava para arranhar a parede se a gente quisesse cavar para fugir, mesmo que fosse até o fim da vida. Nosso código virou rotina. 2 toques no ombro era sinal de que Edmundo estava chegando. 3, que ele tinha achado alguma coisa. 4, que eu precisava sorrir para o monstro para ele não desconfiar. Hoje achei 2 moedas atrás do pé da mesa. Ele sussurrou. Uma noite com os olhos brilhando. Amanhã, quem sabe mais. As moedas viraram nossos sonhos. Não dava para comprar liberdade, mas dava para alimentar esperança. E aquilo nos sustentava mais do que arroz frio. Eu seguia cuidando dele com o que dava. Passava a pomada mesmo sem saber se servia. Limpava com pano fervido. Beijava cada marca como se pudesse apagar a dor com carinho. Ele fingia que não sentia nada, mas sempre deitava mais perto de mim depois dessas sessões de curativo improvisado. Edmundo começou a estranhar nosso silêncio.
Às vezes perguntava por que o menino estava calado. Tá com febre, eu dizia. Tá cansado. E ele nem olhava. Jogava o prato, dava ordem e sumia no quarto. Homem assim acha que tem tudo sob controle quando ninguém faz escândalo. Mal sabe ele que mulher calada não é mulher vencida, é mulher armando. Numa dessas tardes, peguei uma lata velha na cozinha, enfiei um pouco de arroz cru, amarrei com barbante, escondi atrás da parede falsa da despensa. Era para quando fugíssemos. Não ia dar para parar em lugar nenhum. Então comida era o primeiro passo. A cada dia, o esconderijo ficava mais cheio. Não era nada que valesse dinheiro, mas para mim, cada coisinha ali era uma peça do nosso mapa de fuga. E o menino? O menino já nem falava de dor, só falava de quando a gente fosse embora. Vai doer mais sair ou ficar, mamãe? Depende, eu dizia. Se a gente sair, a dor passa. Se a gente ficar, ela vira mobília. E ele ria. Ria daquele jeito baixinho, com medo, mas ria. E esse riso era minha senha para continuar respirando. Ele andava pela casa como um cachorro envenenado. Nem era mais só aquela raiva costumeira. Era outra coisa, um incômodo, um ranço que crescia cada vez que via meu menino perto de mim. E olha que era só isso que restava pra gente. Ficar perto. A corrente não deixava muito mais do que isso acontecer. Depois da surra que deu no filho, Edmundo ficou esquisito. Dormia menos, bebia mais, falava sozinho olhando para o copo como se o álcool fosse dar alguma resposta. Um dia, do nada, sentou na beirada da cama onde eu dormia, acorrentada, e disse: "Você é que fez aquilo acontecer. Se não tivesse essa doença na cabeça, essa vontade de fugir, eu nunca teria encostado a mão nele." Fiquei olhando para a cara dele como quem vê barata tentando filosofar. Ele tentava transformar crueldade em lição de moral. Pior que nem conseguia. Era só um homem vazio tentando jogar a culpa no colo de quem já carregava o mundo. No dia seguinte, chamou o menino para conversar. Tentou um teatro barato de pai compreensivo, mas dava para ver que era só encenação de quem nunca leu nem bula de remédio. Quanto mais um livro sobre como criar filho. Filho, eu errei, me exaltei, mas entenda, a culpa é da sua mãe. Essa mania dela querer sair de casa, de querer coisas que não são dela, me tirou do sério. Meu menino ouviu calado, nem piscava. E depois que ele terminou o monólogo ridículo de pai arrependido, ele respondeu, com a firmeza que só quem já apanhou com dignidade tem. Se quer mostrar que se arrependeu, solta a mamãe da corrente. A gente não consegue sair daqui mesmo. A coragem daquele menino era coisa que não se compra, nem se ensina, e aquilo feriu Edmundo mais do que qualquer tapa poderia ferir. Ele levantou devagar, aquele tipo de lentidão que só precede explosão. Olhou para o menino como quem olha para um inimigo. Ela está nessa corrente porque escolheu. Ela quer, e já que você é tão colado nela, tão puxador de saco, então vocês vão ficar coladinhos. Foi até o armário do fundo da sala, aquele que ele nunca abria. De lá tirou uma corrente velha, um pouco mais enferrujada, mas igual à que estava no meu pescoço. Meu coração gelou. O menino olhou para mim e, pela primeira vez em muito tempo, teve medo de verdade estampado no rosto. Edmundo nem hesitou. Prendeu o pescoço do menino ali mesmo, na haste de ferro que ficava ao lado da minha. O som da trava fechando ecoou como sentença. E pronto. Agora éramos dois cães no mesmo canil. Agora vocês podem ficar aí, juntinhos. Vão ver o quanto é bom viver assim, grudado um no outro. Ele saiu da sala assobiando, como se tivesse acabado de resolver um problema simples. O menino chorou baixinho no começo. Eu tentava acalmar, mas não tinha muito o que dizer. Fiquei passando a mão no cabelo dele, sussurrando que ia passar, que tudo tinha um fim, mesmo que a gente não soubesse quando. A noite chegou, e a fome também. Edmundo trouxe 2 pratos com arroz e farinha, jogou no chão como se estivesse alimentando bicho. Nem olhou nos nossos rostos, e voltou para o quarto. A dor daquela corrente no pescoço era menor do que a dor de ver meu filho tratado igual a mim. Ele era só uma criança. Ele merecia sol, terra,
barulho de rua, futebol, riso, não ferro e medo. Mas a gente fez do sofrimento nossa força, e foi naquela corrente que firmamos um pacto. A partir dali, o plano de fuga não era mais só meu, era nosso, e a vontade de sair dali virou urgência, porque agora não era só a minha vida presa, era a infância do meu filho sendo engolida pelo ego do homem que se dizia pai. E um dia, minha filha, aquele ferro ia ceder. Tava um calor daqueles que nem o medo conseguia disfarçar. A corrente colada no pescoço suava junto com a pele, o cheiro da ferrugem já era parte do ar que a gente respirava. Edmundo estava dentro de casa, como sempre, zanzando entre sala e cozinha, fingindo que era rei de alguma coisa além da própria loucura. E eu ali, sentada no chão com o menino do lado, fingindo que ainda tinha esperança suficiente para não morrer por dentro. Foi quando ouvimos a batida na porta. 3 toques leves, com jeito de quem ainda acredita que gente boa pode bater em porta errada e ser bem recebida. O susto veio antes da pergunta. Edmundo congelou no corredor. Olhou para a gente como quem procura uma brecha. Foi até a gaveta, puxou a faca de cabo branco, apontou para mim e depois para o menino, com aquele dedo torto de tanto socar a parede. Silêncio. O sinal universal que, naquela casa, significava sobrevivência. Com a faca na mão, ele se aproximou do menino e encostou a ponta fria na barriga dele. Sem dizer palavra, só mexeu os lábios. Faz barulho e eu corto ele. Aquilo foi mais do que ameaça. Foi a certeza de que ele podia, sim, fazer o pior. Eu me joguei para frente, tampando a boca do meu filho com uma das mãos e a minha com a outra. A gente virou 2 bichos calados, deitados no chão, como se o medo fosse uma coberta que protegesse de facas. Edmundo respirou fundo, sorriu com aquela cara fingida que só sociopata consegue e foi até a porta. Abriu com um ar educado que me embrulhou o estômago. Boa tarde, moço. Sou nova aqui na rua, vi essa casinha e resolvi trazer um bolo. Tô morando na esquina com meus 2 meninos. Fiquei sabendo que aqui tinha família também. Queria saber se os meninos podiam brincar. A vizinha devia ter uns 30 e poucos anos. Voz leve, jeitinho simpático. Só de ouvir, já dava para sentir que era gente de coração limpo. Edmundo, claro, enfiou o papel de marido perfeito na testa e começou a mentir. Ah, sim, claro. Eu sou casado, sim. Minha esposa foi visitar a mãe, que está adoentada lá no interior. Levou nosso filho junto. Mas vou dar o recado, sim. Eles vão gostar de saber que tem vizinhos. Ela esticou a mão, entregou a vasilha com o bolo. É só um bolinho simples. Fico esperando eles voltarem para a gente se conhecer melhor. Edmundo agradeceu, apertou a mão dela e se despediu com aquele tom de quem sabe mentir até para santo. Quando fechou a porta, veio direto na nossa direção. Deixou o bolo na mesa e ficou ali, parado, olhando a gente com a faca ainda na mão. Eu soltei a mão da boca do menino com cuidado. A minha ficou tremendo por um tempo. Ele não falou nada, só olhou. O tipo de olhar que gela na espinha e deixa claro que ele estava doido para ter motivo. Mas o que ele não sabia, e isso foi a primeira sorte que tivemos em muito tempo, era que a vizinha era mais esperta do que parecia. Ela achou estranho, muito estranho. Um homem daquele tamanho, falando daquele jeito doce, numa casa onde ninguém nunca viu criança rindo, mulher estendendo roupa ou cheiro de almoço no quintal. No dia seguinte ela passou de novo. Só passou, mas olhou. Olhou para o telhado, para a janela, para o canto do muro, depois passou outra vez e mais outra. Até que começou a parar para conversar com outros vizinhos, perguntar, juntar pedaços. Eu não sabia de nada disso na hora, claro, mas lá dentro alguma coisa me dizia. Alguém viu. E isso, só isso, já era mais do que a gente tinha em meses. A partir daquele dia, comecei a observar o relógio interno do Edmundo. Sabia quanto tempo ele ficava no banheiro, quanto durava cada cochilo, quando bebia e apagava. O menino também. Nossos olhos falavam planos que a boca não podia, e as correntes, embora pesadas,
já não eram tão sólidas quanto antes, porque agora a gente tinha mais do que dor. A gente tinha testemunha. A gente começou a contar os dias como quem conta gotas d'água em deserto. Cada amanhecer era mais um capítulo do mesmo livro mofado, com as páginas grudadas de suor e ferrugem. Quando Edmundo saía para o que chamava de serviço, que ninguém sabia se era trampo ou só desculpa para escapar da própria sombra, a casa respirava diferente. A corrente ainda estava no pescoço, sim, mas o ar parecia menos podre. Tinha espaço para a esperança circular, mesmo que fosse num fiozinho só. O plano era simples, desesperado e ridículo de tão frágil. Mas era o que dava. Se a gente ouvisse alguém andando lá fora, vizinha, criança, vendedor de bala, cachorro latindo para estranho, a gente ia gritar, juntos, ele e eu, bem alto. Uma sequência ensaiada com a precisão de quem ensaia para sobreviver. Tem gente presa aqui dentro. Socorro. Ele trancou a gente. Chama Ponene a polícia, chama alguém. Depois a ideia era bater a corrente contra na parede, chutar o armário, derrubar o que desse, fazer escândalo, chamar atenção. Só que os dias foram passando e nada. As primeiras vezes, a gente ficava de ouvido colado na parede. Qualquer rangido de portão virava motivo para se preparar. Chegamos até a repetir a frase 2 vezes num cochicho, só para decorar mesmo. Mas a rua parecia ter feito um pacto de silêncio com o inferno. Nem a vizinha do bolo apareceu mais, nem som de passos, nem carro, nem viva alma. A esperança começou a virar frustração. Depois de uma semana, virou cansaço. E no fim da segunda, era só mais uma cicatriz invisível pendurada no pescoço com a corrente. A gente sabia que não podia demonstrar. Edmundo era feito de ego. Qualquer sinal de rejeição e ele desabava em gritos, murros, ou pior. Então viramos atores. Eu servia café com bom dia, com um sorriso que doía mais que ferida aberta. O menino fingia que gostava das histórias do pai. Ria na hora certa, fingia surpresa quando ele contava pela 1000ª vez como bateu num homem por olhar para a mulher dele. A gente mentia com maestria. E isso começou a surtir efeito. Edmundo relaxou. Começou a voltar a confiar. Não trancava mais o armário. Deixou a faca na gaveta, parava para comer com a gente na mesma sala, até disse uma noite: "Tá vendo como é bom quando todo mundo se entende?" Era como ver um incêndio sorrindo depois de engolir uma casa. Eu, por dentro, queria cuspir cada frase que dizia para ele, mas por fora... por fora eu era a esposa obediente que ele sempre sonhou. Só que meu teatro tinha motivo: manter o menino longe das mãos dele. E isso incluía não negar mais nada. Quando ele vinha à noite, fedendo cachaça e exigindo o que é de direito do homem, eu só virava o rosto e deixava. Fingir que não doía era a nova forma de dizer eu te odeio. Tudo isso foi se arrastando por semanas, e a gente ia acumulando moedinhas de coragem, escondendo medo dentro do colchão, memorizando cada som da rua para reconhecer o momento certo. O menino já sabia o tempo exato que Edmundo levava até a esquina. Eu sabia quando ele cochilava no sofá. E juntos, silenciosamente, fomos construindo a saída. Uma que ainda não existia, mas que a gente acreditava com a fé de quem não tem mais nada. Porque às vezes, para escapar, não basta abrir a porta. Tem que estar com a alma pronta. E a nossa, por mais machucada que estivesse, ainda pulsava. Naquela tarde, o tempo parecia empacado. Nem o vento passava mais por aquela casa. Tudo parado, abafado, suado. Edmundo tinha saído fazia uns 40 minutos e a gente já estava naquela tensão de sempre. Ouvido grudado na porta, olho no relógio, esperando o milagre de ouvir um passo, um tropeço, uma alma viva do lado de fora. A rotina era a mesma. Eu sentada no canto da sala, puxando linha de uma blusa velha que já não servia para nada, além de disfarçar o tempo. O menino no chão, desenhando com carvão o que ele dizia ser um cachorro, mas parecia mais um sapo magro. E foi isso. Ele me mostrou aquele trem
e falou com a maior certeza do mundo: "Olha aqui o papai no desenho." Eu não aguentei. Dei uma risadinha que escapou como se tivesse quebrado um vidro. Ele riu também. Foi automático, leve, uma alegria que não combinava com aquela casa. E aí ouvimos 3 passos lentos, depois uma pausa, aquele rangido do portãozinho da frente, o barulho que para qualquer um era só o som da rua. Para a gente era a batida do destino. Eu fiquei dura. O menino travou. O ar gelou. E então, a voz: "Oi, tem alguém aí?" Era ela, a vizinha do bolo. A única alma viva que já tinha chegado perto de saber o que acontecia ali dentro. A gente não precisou trocar palavra. Só nos olhamos e sabíamos, era agora. Gritamos. Gritamos com força de quem já morreu por dentro e mesmo assim quer viver. Palavras emboladas, súplicas cortadas pela garganta seca. "Socorro! Tem gente presa aqui. A gente está preso por corrente no pescoço. Ele vai voltar, moça. Mas vem amanhã cedo. Pelo amor de Deus, chama ajuda. Vem com a polícia." A mulher congelou lá fora. Dava para ouvir a respiração acelerada dela, o chão de cimento chiando sob o pé dela, de tanto que ela se mexia, indecisa. "Meu Deus, vocês estão acorrentados? Como assim? Isso é sério?" "É sim. Ele prende a gente no ferro. Corrente mesmo. Mas agora não dá, moça. Ele já tá para voltar. Vem amanhã cedo, ele sai às 7. Por favor, moça, volta com ajuda." Eu vou. Juro que vou. Espera só mais um dia. Eu trago gente. Vai dar certo." E ela foi. A sandália batendo no chão parecia tambor de desfile. A gente caiu sentado no chão, suado, com a respiração engasgada de tanto gritar. Eu abracei o menino. Ele estava tremendo. Não de medo, mas de esperança. E a esperança, minha filha, quando chega de surpresa, também assusta. Lá fora, a vizinha entrou correndo na casa dela. Contou para o marido. Falou das correntes, da voz do menino, do barulho metálico que dava para ouvir batendo na parede. Ele arregalou os olhos. Disse que ia pensar, que era perigoso. Ela respondeu que perigo era deixar um menino preso com uma corrente no pescoço. E naquele momento, ela decidiu. A gente não sabia disso ainda, mas do lado de cá já estava tudo diferente. O menino ria baixinho. Eu ria com ele. Era um riso de nervoso, de alívio, de medo, tudo junto. Mas era riso. Riso real. Só que o relógio não perdoa. Faltava pouco para Edmundo voltar. E aí começou o teatro. O mesmo que a gente fazia todo santo dia. Mas agora com vontade de rir da cara dele. E rimos. Por dentro. Porque por fora era a mesma ladainha. Eu dobrando roupa velha, ele fingindo que fazia lição. A corrente fazendo barulho só de leve. Como se fosse enfeite e não prisão. Edmundo chegou suado, fedendo a cigarro e falsa autoridade. Trazia pão velho. Falou do tempo, da política, da desgraça da vizinhança. Tudo que ele sempre falava para esconder o monstro que era. Nem notou o brilho no olho do menino. Nem viu a leveza na minha postura. Passou batido. Naquela noite, eu encostei no colchão duro com um tipo de paz que eu nem lembrava mais que existia. Dormi abraçada com meu menino, corrente no pescoço, ferro na parede, mas o coração leve. Pela primeira vez em anos, dormi acreditando que o dia seguinte ia chegar de verdade. E mais, que ia ser diferente. Aquela manhã já amanheceu diferente. Tinha algo no ar. Um silêncio menos pesado, como se o universo segurasse a respiração junto com a gente. Eu e o menino nem dormimos direito. Passamos a madrugada repetindo o plano, contando o tempo, torcendo para aquela mulher lá fora não ser só mais uma que vê e vira o rosto. Foi antes das 7. O som de 2 carros parando quase nos fez perder o juízo. A gente se grudou nas correntes tentando entender se era ele, mas não. Os passos eram rápidos, certeiros, acompanhados de vozes. Eram 3 homens, a vizinha e o marido. O portãozinho rangeu, depois veio o barulho da chave tentando abrir a porta. Não deu tempo nem de pensar. A madeira estourou com um chute seco. Entraram, e por um segundo ficou tudo em câmera lenta.
Os policiais se entreolharam como se não acreditassem no que estavam vendo. Eu, sentada no chão, com a corrente pendurada no pescoço como se fosse coleira de cachorro velho. O menino do meu lado, agarrado nas minhas pernas, mais magro do que devia, mais pálido do que criança deveria ser. A vizinha botou a mão na boca. Os olhos dela marejaram na hora, e foi ali que eu soube que ela era de verdade, que não ia voltar atrás. Meu Deus do céu! Ela sussurrou. O policial mais velho se aproximou, se ajoelhou na minha frente. Senhora, a gente veio tirar vocês daqui. Fica calma, tá? Eu não sabia se ria, chorava ou desmaiava. Só balancei a cabeça. O marido dela já estava abrindo uma maleta metálica pesada. Tirou de dentro uma máquina de cortar ferro. Barulhenta, grossa, parecia mais arma de guerra do que ferramenta. Quando ligou, o barulho tomou conta da casa. Vibração nas paredes, cheiro de motor, o calor do metal queimando. Um dos policiais segurava a corrente. Outro ajudava a posicionar. E enquanto a lâmina cortava devagar, eu sentia o cheiro do ferro se desfazendo, o calor subindo pela pele. Era como se a gente estivesse cozinhando a prisão com as próprias mãos. Primeiro soltaram o menino. A corrente caiu no chão com um estalo seco. Ele correu para o meu colo, mas o barulho da máquina ainda rodava. Depois vieram para mim. E aí, minha filha, o coração quase saiu pela boca. Cada segundo da serra rodando na minha corrente era uma memória que queimava. A primeira vez que ele me prendeu, a noite que chorei escondido, o dia que o menino me perguntou por que eu não podia andar, quando caiu, eu nem senti as pernas. Só o peso indo embora. A corrente estirada no chão parecia bicho morto. E foi nesse exato momento que a porta da frente bateu. Edmundo, com a marmita na mão, ainda com o uniforme sujo, deu 2 passos para dentro e travou. A cara dele parecia ter levado tapa antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Olhou para mim, para o menino, para os policiais, para a corrente no chão. Olhou para a máquina ainda girando e ficou pálido, pior que fantasma. O que está acontecendo aqui? O policial mais novo nem deu tempo dele pensar. O senhor está preso, flagrante, cárcere privado, sequestro, maus tratos. E o que mais aparecer? Edmundo tentou rir. Aquela risada seca de macho que acha que sempre vai escapar. Só que antes da segunda sílaba, já tinha um par de algemas no pulso dele. Outro policial empurrou ele contra a parede. Nem reclamou, nem gritou. A expressão dele era puro susto, como se ele mesmo achasse que nunca ia acabar. Vocês não podem, tentou dizer. Podemos sim, e vamos, respondeu o mais velho. Enquanto arrastavam ele para fora, a vizinha pegou na minha mão. Eu tremia. O menino se escondia no meu colo. A casa, que até ontem era prisão, agora parecia cenário de crime. A corrente no chão, o único som que restava era ela se arrastando até parar. E pela primeira vez, aquele barulho não era ameaça. Era liberdade. Depois que Edmundo foi levado feito saco de batata vencida, ainda demorou um pouco para cair a ficha de que aquilo estava mesmo acontecendo. Eu e o menino ali, soltos, com os pulsos livres, o pescoço sem ferro e, mesmo assim, a cabeça ainda presa. A casa parecia menor sem ele, mas a sensação de que ele podia aparecer de novo a qualquer momento não saía da nuca. Aquela agonia de quem passou tempo demais escutando passos e memorizando o rangido de porta. Os policiais foram firmes, nos pegaram pelas mãos, levaram primeiro para o hospital, tinha que documentar tudo, fazer exame, tirar foto, escutar pergunta idiota com cara de empatia fingida. Eu, com o braço roxo, a pele marcada pelo tempo e pelos tapas, e o menino com os olhos fundos, tentando entender o que era liberdade com gosto de mertiolate. No hospital, a enfermeira que me atendeu tentou puxar assunto. A senhora deve estar aliviada, né? Eu olhei para ela e respondi, do meu jeitinho. Tô sim, minha filha. Nada mais tranquilo do que ser libertada por uma serra elétrica enquanto teu marido é preso no flagrante. Um sonho.
Ela fingiu que riu. Eu fingia que estava viva. Depois foi a vez da delegacia. A mesa de madeira, o som da caneta arranhando o papel, os olhos do delegado tentando parecer firmes. Contei tudo, do jeito que dava, sem detalhe demais, que já bastava viver uma vez só. Assinei, escutei ele prometer justiça. Ah, essas promessas! A gente coleciona como papel de bala, mas nunca adoçam nada. E então veio o melhor daquilo tudo, a vizinha, aquela mulher que, com uma vasilha de bolo e um ouvido aguçado, virou nosso anjo particular. Levou a gente para a casa dela enquanto tentavam encontrar meus pais, que, se estavam vivos, estavam escondidos melhor que nota de 50 na mão de pobre. O marido dela ajeitou o quarto dos filhos, botou 2 colchões no chão, deu coberta, preparou até chá. A mulher tinha um jeito prático, sem muito ai-ai, mas com o coração maior que o fogão de lenha da minha mãe. Me olhava como quem entende. Não perguntava demais, mas estava ali para escutar. Os filhos dela, 2 meninos cheios de energia, tentaram de todo jeito animar o meu. Trazia brinquedo, chamava para ver passarinho no quintal, ensinava até nome de herói que ele nem sabia que existia. E o menino, ele ria de verdade, meio tímido no começo, mas ria, como se o corpo tivesse esquecido que era para ter medo. Foi numa dessas noites, enquanto a casa estava em silêncio e os meninos dormiam, que eu sentei com a vizinha na cozinha. Ela me serviu um café meio fraco, mas feito com carinho. E eu falei, pela primeira vez, sem engolir, sem disfarçar. Falei da corrente, das noites que ele fazia o que queria enquanto o menino dormia, das humilhações, das chantagens, das promessas quebradas. Falei do medo, do cheiro do quarto, do barulho do molho de chave, do dia em que quase me deixei morrer porque já não via mais saída. Ela escutou tudo calada, só apertava a xícara com força, como se pudesse espremer meu sofrimento ali. Quando terminei, ela me olhou e disse: eu desconfiei. Sabe por quê? Porque mulher sente, a gente sente. Ninguém passa anos sem ver o vizinho. E tua casa era quieta demais, quieta num jeito que gritava. E foi aí que caiu minha lágrima, aquela que ficou presa por tanto tempo. Eu agradeci, com a boca seca, mas com a alma fervendo. Se não fosse você, moça, a gente ainda estava lá. Ou pior, ela não chorou, só pegou minha mão e respondeu: a gente só tem 2 escolhas nessa vida. Ou finge que não viu, ou faz alguma coisa. Eu fiz o que devia. Você é que foi forte. E naquela madrugada, pela primeira vez, eu dormi sem corrente, sem medo, sem silêncio forçado. Dormi na casa de uma mulher que teve coragem, coisa rara no mundo. Dormi sabendo que, ainda que tudo dentro de mim estivesse quebrado, eu e meu filho estávamos inteiros. Não demorou muito até a polícia localizar meus pais. Mandaram uma carta avisando onde eu estava, explicando por alto. E quando eles chegaram, meu mundo quase caiu de novo, mas dessa vez por outra dor. Meu pai entrou com um rosto branco, sem saber se sorria ou pedia desculpa. Minha mãe parecia 10 anos mais velha só no minuto que me viu. Ela me abraçou como quem tenta costurar anos perdidos com o calor do corpo. E foi logo despejando a justificativa que carregava como um fardo. Minha filha, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu nunca soube de nada. Você mandava carta, dizia que estava bem, sempre dizia. Eu só achava que você estava com raiva de mim, por ter deixado você casar com aquele homem. Fiquei ali parada, ouvindo aquilo, pensando em cada carta que Edmundo escreveu por mim, cada palavra doce inventada, cada mentira que manteve minha mãe longe. E eu quis gritar, quis culpar, mas no fundo eu sabia, ela só acreditou porque queria acreditar, como toda mãe que não quer enxergar o abismo onde empurrou a filha. E cada vez que eu perguntava se podia ir visitar, continuou ela com os olhos já vermelhos, você nunca respondia. Achei que era orgulho, achei que estava feliz e só não queria mais a gente por perto. Eu chorei, mas não de dor, de cansaço, de raiva de tudo, do tempo perdido.
da ingenuidade dela, da minha esperança e daquilo tudo ter sido evitável. Mas respirei fundo. Olhei para a vizinha e sua família, que tinham sido nossa salvação sem nem nos conhecer. Abracei a mulher com a força que só quem foi salva do inferno consegue ter. A senhora salvou a minha vida, a do meu filho. Se não fosse seu ouvido atento e sua coragem, a gente ainda estava lá, pendurado pelas correntes da omissão dos outros. Eu não tenho como pagar isso nunca. Ela só apertou meus ombros e disse: cuida do seu menino. Só isso. E então fui embora daquela casa com o coração esburacado, mas um fio de esperança enroscado nos pés. Meus pais nos levaram para a casa deles. O caminho foi quieto, o menino cochilando no banco de trás, com o rosto finalmente limpo de hematomas. Eu, olhando pela janela, sem saber se o que vinha era recomeço ou continuação da dor. Na casa dos meus pais, tudo parecia igual. A mobília, o cheiro, o quintal, mas eu era outra. Fiquei uns dias muda. Só respondia o essencial, cuidava do menino, tentava fingir normalidade. Até que, numa tarde, sentada na varanda com minha mãe, tudo explodiu. Mãe, eu comecei, com a garganta seca. Eu preciso te contar o que eu vivi, mas eu não sei se você vai aguentar ouvir. Ela pegou minha mão com firmeza. Fala, eu escuto. E eu falei de tudo, da corrente no pescoço, das noites que ele me fazia pagar por ser mulher, dos tapas, dos insultos, da privação. Falei do menino vendo tudo. Falei do medo, da dor, da vergonha. Falei da vez que tentei fugir e ele quase matou meu filho para me punir. Falei da vizinha, da corrente batendo na parede, do plano, do dia em que a gente gritou por ajuda com o pouco de força que nos restava. E no meio daquilo tudo, meu estômago revirou. Levantei correndo e vomitei ali mesmo, na beira da varanda. Tudo que eu tinha engolido por anos saiu de um jeito ou de outro. Minha mãe ficou estática, chorando sem fazer barulho, chorando como quem quer voltar no tempo, como quem vê o que permitiu acontecer com a própria filha e não sabe como se perdoar. Me perdoa, minha filha, me perdoa por tudo, por ter te deixado naquele altar, por ter achado que o casamento ia te proteger, por ter acreditado em carta falsa, por não ter insistido. Eu abracei ela, pela primeira vez sem rancor, porque ela estava ali agora e porque eu precisava perdoar para não virar pedra. O menino ficou olhando a gente, em silêncio, mas com um brilho diferente no olhar. Talvez por ver que a mãe dele, pela primeira vez, não estava mais fingindo força. Estava viva, dolorida, mas viva. E ali, naquela varanda, entre vômito e abraço, eu comecei a entender o que era reconstruir. Nos primeiros dias, dormi feito bicho acuado. Acordava no meio da noite só para ver se meu filho estava do meu lado mesmo, se ninguém tinha tirado ele de mim. Meus pais tentavam conversar, me dar comida, me botar no sol. Minha mãe perguntava por que nunca mais mandei carta. E eu falei, ué, eu mandava, só que quem escrevia era ele. Ela começou a chorar ali mesmo. Disse que nunca veio me visitar porque as cartas diziam que eu estava feliz, que a vida de casada era tudo que eu queria. E como ela se sentia culpada por ter me empurrado para aquele casamento, achou que era melhor não mexer. Eu quis gritar com ela, mas o que adiantava? Falei só. O silêncio de vocês me doeu tanto quanto os tapas dele. Aos poucos a gente foi tentando viver. Meu filho voltou para a escola. No começo não falava com ninguém. Tinha medo até do barulho do recreio. Mas devagar ele foi se soltando, fazendo amigo, desenhando super-herói e falando que queria ser bombeiro. Toda vez que ele sorria, era como se um prego enferrujado saísse do meu peito. Eu fui trabalhar. Costurei para fora, limpei casa de vizinha, vendi pão de mel na porta do colégio. O importante era botar a vida para frente e nunca mais depender de homem nenhum. Tive medo de me envolver com alguém? Tive. Mas mais medo ainda de colocar outro monstro dentro de casa. Sobre Edmundo, 30 anos preso, nunca mais soube de nada. Não quis saber. Para mim, ele morreu no dia que me amarrou pelo pescoço. Nem foto dele ficou.
Quando soube da condenação, não senti alegria, senti alívio, como quando a gente arranca um dente podre. Dói, mas depois passa. Meu filho cresceu, virou homem. Um homem bom, decente, que nunca levantou a voz para mulher nenhuma. Casou, teve 2 filhos e diz que eu sou o exemplo dele. Mal sabe ele que eu só fiz o que precisava fazer. Sobrevivi. Hoje, ele me liga quase todo dia. Me chama para almoçar. Traz os netos para brincar no quintal. E eu olho para eles e penso, a corrente pode até ter ficado para trás, mas o pescoço nunca esquece. Ainda acordo às vezes com o coração disparado, achando que estou trancada. Mas quando olho e vejo a janela aberta, o sol entrando e o rádio da vizinha tocando moda de viola, eu suspiro e digo, mais um dia que eu venci. Se você está me ouvindo, minha filha, e está passando por um aperto, escuta aqui. Não espera ninguém vir te salvar. Grita, esperneia, se arrasta, mas sai daí, porque se depender dos outros, a corrente só aperta. E nunca esquece de agradecer quem teve coragem de ouvir teu grito. Eu rezo até hoje pela vizinha. E se tem uma coisa que aprendi, é que a gente nunca sai inteira dessas coisas, mas aprende a andar mesmo assim, com o pescoço marcado, mas de cabeça erguida. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.